Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. A gente lembra a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentar e também para expor as suas ideias e defesas que pretendem levar ao Legislativo. O tempo lhe começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio, temos o candidato pelo partido do PL, Mauro Johan, para se apresentar à nossa audiência e também falar sobre as suas defesas. Mauro, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigado pelo espaço do Diário do Iguaçu para nós podermos falar um pouco da nossa vontade, do nosso anseio como candidato a vereador de Chapecó. Então eu me chamo Mauro Johan, meu número é 22888, eu trabalho há muito tempo no esporte, na educação aqui em Chapecó, tá? Busco uma Câmara independente porque Chapecó pode mais e é para isso que eu me candidatei. Eu sou dessa terra abençoada, eu trabalho desde os meus 6 ou 7 anos, sou filho de agricultores e colonizadores que aqui para Chapecó vieram. A partir dos 9 anos eu fui atleta e a partir disso também conquistei muitos títulos por Chapecó. Tive oportunidades de jogar, estudar e trabalhar no estado de São Paulo, onde também conquistei muitos títulos, também algumas incursões e experiências internacionais. Na minha formação, eu voltei para Chapecó, onde passei no concurso para professor do estado, professor do município, e com isso a minha trajetória evoluiu. Continuei sendo atleta, continuei sendo professor, coordenei vários projetos com crianças, jovens, adultos para desporto. Fui eleito conselheiro do Conselho Estadual de Esportes, onde fiz proposições, relatorias. Também fui eleito conselheiro do Conselho Estadual de Educação Física, onde sou presidente da Câmara de Normatização e tenho um assento na Câmara Federal, também representando a normatização e a legislação da educação física do nosso estado. Fui também escolhido como secretário de esportes no município de Chapecó, primeiro presidente da Fundação de Esportes aqui de Chapecó. Também tive algumas funções no governo do estado de coordenação em algumas regiões do esporte. A partir disso, eu me apresento como candidato a vereador para Chapecó. E por qual motivo o senhor decidiu concorrer? Eu não decidi concorrer, eu fui escolhido para concorrer. Desde início de 2020, o Partido Liberal, o 22, me convidam para eu integrar, me filiar e me candidatar a vereador. Então, na última janela desse ano, eu aceitei filiação e algum tempo depois eu aceitei a candidatura para concorrer a vereador aqui em Chapecó. E como está a preparação e o sentimento de concorrer pela primeira vez? O sentimento é de muito entusiasmo, estou tendo retornos muito positivos de pessoas das quais trabalhei por muitos e longos anos, né? Faz mais de 30 anos que eu, quase 40 vai fazer agora, né? Comecei com 9 anos, estou com 48, que eu milito, que eu tenho um propósito de trabalho com pessoas, sou professor de escolas, como falei, trabalhei na gestão, tentei implantar uma gestão profissional e não é porque o esporte de Chapecó é amador que a gestão não deva ser profissional. Também trabalhei na educação e também fiz parte de alguns outros órgãos, como a SIC-CDL, no Núcleo do Jovem Empreendedor, onde fiz parte da diretoria. Em relação às defesas e bandeiras que o senhor defende durante a campanha e que pretende levar ao Legislativo, quais são? Bem, as minhas principais bandeiras, inegavelmente, são a educação, o esporte, o lazer, a saúde, a qualidade de vida e todas os desencadear que todas essas áreas oportunismo para a segurança do município, dos cidadãos. Também a gente não pode falar somente dessas áreas, por quê? Porque Chapecó é uma cidade que cresce muito, né? Nós já estamos tendo dificuldade com a mobilidade urbana, com o saneamento, né? E algumas outras questões aí saúde também, algumas questões, por mais investimento que tenhamos, a saúde também tem alguns probleminhas aí para serem sanados. Falou dos problemas da saúde. Hoje você poderia apontar quais são e sugestões de melhorias? Eu acredito que, como eu falei, por mais investimentos que você tenha na saúde, o fluxo, né, de atendimento e de entrega dos medicamentos, principalmente no interior, ele ainda está um pouquinho precário, né?
Também o atendimento para pequenas cirurgias, o setor oncológico, por exemplo, poderia ser ter um pouquinho mais de dinâmica. Mas isso é uma questão que ainda a gente precisa se apropriar melhor para poder falar no Legislativo chapecoense e poder implementar políticas que ao menos sanem essas dificuldades. Hoje a gente percebe aqui em Chapecó que há uma grande demanda por cirurgias, né? Uma fila muito grande. O senhor, como toda essa especialidade no esporte, como é que você atribui que o esporte pode evitar que isso aconteça? Claro, tem alguns casos que é natural que vai acontecer, mas tem alguns casos que poderiam ser evitados através se a pessoa fizesse exercícios físicos mais frequentes. Sim, são dois assuntos distintos. A questão das cirurgias, né, há poucos dias saiu uma matéria, Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, bateu o recorde, ou foi o primeiro lugar de cirurgias eletivas no estado de Santa Catarina. A questão do esporte na prevenção de algumas mazelas, né, o esporte ele melhora a saúde das pessoas, é inegável, ele ajuda a melhorar também a cultura, a educação das pessoas e previne certamente questões de segurança. Por quê? Porque uma pessoa que pratica esporte, ela tende a beber menos, ela tende a usar menos drogas, né, tende a ser menos violenta. E quais são as propostas para incentivar o esporte aqui em Chapecó? Bem, quando eu fui secretário de esportes, presidente da Fundação de Esportes Chapecó, implementamos diversas ações, dentre as quais criamos o Cidade em Movimento, uma ação do esporte comunitário que no primeiro evento, no Alto da Avenida, nós atendemos certamente mais de 6.000 famílias com crianças, onde não encontramos uma bituca de cigarro no chão e não tivemos nenhum caso de incivilidade, vamos dizer assim. Então esse é um dos pontos que a gente pode trabalhar, o esporte comunitário. No esporte escolar, a gente pode promover mais eventos para as nossas crianças, para formar as crianças, porque o esporte ele transforma. Eu sou exemplo disso. O esporte transformou a minha vida, de um menino que trabalhava, que vendia picolé, eu me tornei um atleta de destaque nacional e também internacional, e com isso eu fiz formação e pude hoje, né, ser um gestor, poder servir para o nosso município, e na condição de vereador eu posso servir ainda mais. Candidato, hoje, olhando para o município de Chapecó, tem alguma questão que você considera como o principal problema a ser resolvido aqui? Bem, eu vou falar novamente do esporte e da educação. Penso que o esporte, se nós fizermos centros de treinamentos para algumas modalidades específicas, como são as artes marciais, como são a ginástica rítmica desportiva, a ginástica artística, levar esses centros específicos nos bairros, porque hoje Chapecó deve ter em torno de 51 bairros, uma cidade de 276 mil habitantes, salvo engano, o IBGE, o último levantamento apontou. A cidade é extensa, é grande, então se nós não levarmos esses polos de esporte para as crianças, nós certamente não vamos conseguir expandir o trabalho com o esporte, com a educação, com a cultura, com o lazer, e em pouco tempo a nossa cidade vai ter alguns problemas de criminalidade, né, e outras tantas mazelas que a gente sabe das grandes cidades. O senhor também mencionou o crescimento de Chapecó e a questão da mobilidade urbana. Como é que você vê hoje a mobilidade aqui em Chapecó? Bem, estão sendo feitas algumas ações, né, e a gente acompanha. Quando eu era secretário de esportes, nós fizemos um georreferenciamento dos espaços esportivos e também um georreferenciamento das vias. Para quê? Para favorecer o tráfego de pedestres, de ciclistas, né? E certamente a gente tem dificuldades. Por quê? Porque as vias, por mais que Chapecó seja uma cidade bem organizada desde a sua concepção, elas foram ficando estreitas porque o fluxo de veículos, de caminhões e de transeuntes é muito grande, né? Candidato, e como o senhor atribui a função de um vereador hoje num município do tamanho de Chapecó? Um vereador, ele tem, todos sabem, algumas funções específicas, né? Ele não pode invadir, né, competências que não sejam do legislativo. Então, a primeira, certamente, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. A segunda é legislar, né? Criar, votar, reformar ou até extinguir leis. E depois ele ser um amigo da sociedade que leve as demandas da sociedade para o poder público. E por último,
A quarta eu colocaria é não atrapalhar quem produz, não atrapalhar os cidadãos de bem que em Chapecó, né, somos felizes com isso, né? Candidato, tem mais alguma outra questão que o senhor queira enfatizar, mais alguma outra proposta, alguma outra defesa? Eu quero dizer que foi a primeira vez que eu aceitei uma filiação e uma candidatura, que nós precisamos ter um legislativo preparado, capacitado, com pessoas que queiram servir, que sejam agentes políticos, servidores, né? Nós precisamos fazer uma troca, certo? Isso é necessário, as instâncias necessitam para quê? Para se reformarem, né? Então, por isso que eu digo que Chapecó pode mais, nós podemos renovar e trazer novas lideranças para quê? Para que Chapecó cresça e cada vez inove, como, né, em todos esses anos a gente tem acompanhado a cidade que eu amo, que eu nasci, que tenho a minha família e que quero ver continuar prosperando. Candidato, então, já para encerrarmos essa nossa entrevista, eu deixo em aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Bem, como eu falei antes, eu me apresentei, eu gostaria que o cidadão chapecoense analisasse, porque voto ele não tem preço, voto tem consequência, certo? Independente de qualquer instância que falam de radicalismo ou de via direita, via esquerda, via centro, as pessoas precisam entender que as coisas têm um sentido e que os preceitos de fé, educação, família, trabalho, liberdade e amor à pátria, eles nunca deixarão de existir. Então, as pessoas no dia 6 de outubro pensem, reflitam, estamos tendo um pleito de 45 dias, analisem os candidatos, tem muitos candidatos bons e se eu agradei, se as minhas propostas, se a minha formação, se a minha capacidade de servir agradar aos nossos eleitores, no dia 6 de outubro, vote Mauro Johann 22888. Candidato, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Este foi o candidato pelo partido do PL, Mauro Johann, falando um pouco com o Diário do Iguaçu, se apresentando e também expondo algumas de suas bandeiras de campanha. Em breve voltaremos com mais candidatos ao Legislativo aqui em Chapecó e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.